Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes também. Continuamos aqui com a carta de São Tiago, que, como eu disse várias vezes, é uma carta muito prática. Vai direto ao ponto, sem rodeios, né? E hoje, mais uma vez, faz um alerta a quem gosta de acumular bens em detrimento de prejudicar os outros, né? Seja como pagando maus salários, atrasando, ou seja, trapaceando para ter mais dinheiro. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e vai servir de testemunho contra vós. Todo o acúmulo de riquezas, sem uma ação de caridade que possa compensar isso, vai ser testemunho contra vocês, contra qualquer um de nós. Por isso, eu tenho batido na tecla. Aumente a caridade. Ajude os pobres. Ajude a igreja. Ajude quem precisa. Ajude uma casa de idosos. Ajude uma casa de deficientes. Ajude alguém da sua família que está precisando. Não fica acumulando por acumular. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixaste de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor. Imagina quantos que fazem suas viagens, vivem seus luxos e pagam a miséria para os trabalhadores. Atrasam os pagamentos, não pagam o que deveriam pagar, não dão os direitos que deveriam ter. Isso é muito grave. Esse é um dos pecados que bradam no céu, né? E não adianta, eu vejo aí de vez em quando, alguém que sempre contrata, principalmente menor, põe eles para trabalhar o tempo todo, depois paga uma merreca no final do mês, porque o menino não, né? Ai de vós, não faça isso. Não façam isso. Isso pode complicar a vida sua e da sua família para sempre. De que adianta economizar? Né? Quantos e quantos casos eu ouço? Vai lá e dá uns R$ 400 para o menino. Às vezes trabalhou como um louco o mês inteiro. Mas como é um jovem, que é difícil hoje, infelizmente que é tanto de leis trabalhistas também, que impede o jovem de ter um pagamento justo, aproveita como se estivesse fazendo favor e explora o menino e depois dá uma merreca no final do mês. Não façam isso. Ou então, quer fazer uma viagem e chega no dia do pagamento do trabalhador, fala que não paga em dia, ou paga menos, ou fala que vai dividir o salário, né? Não paga proporcionalmente ao trabalho. Não façam isso. Isso brada no céu. Isso é muito, muito, muito grave. Precisamos ter o máximo de consciência possível de que esse tempo passa rápido, né? Essa vida é muito rápida. Você está colocando a sua alma em risco por um tempo muito fugaz. Eu lembro quando Oscar Niemeyer morreu, saiu uma manchete de jornal.
Não sei quanto tempo que ele viveu, se foi 103, 104 anos, né? E ele dizia, antes de morrer, parece que foi um piscar de olhos a minha vida. Isso ele viveu 103, 104 anos. Parece que foi um piscar de olhos. Nós, às vezes, investimos tudo nesse mundo, com egoísmo, com vaidade. Queremos passar os outros para trás, né? Tem gente que vive para isso. Essa também agiotagem exagerada, de juros altos em cima de pessoas que estão já debilitadas. Cuidado, cuidado. Isso pode ter consequências graves na sua alma. Independente, eu não quero entrar aqui, se alguém empresta um dinheiro aí com um juro mais baixo, paciência. Mas esses que colocam juros altíssimos, e às vezes uma pessoa que já está numa situação ruim, tem que perder tudo para pagar, perde casa, né? Tem casos até de arrancar geladeira, sofá de uma família, ameaças de morte. Cuidado, muito cuidado. Sua alma pode sofrer consequências que você não pode nem imaginar. E não são consequências temporais, são consequências eternas. Eternas. O Salmo 48 é muito forte nesse sentido, né? Não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Eu lembro quando um amigo meu, de família abastada, suicidou, e eu não pude ir ao velório. E quando eu cheguei no cemitério para procurar, alguém tinha me dito mais ou menos onde tinha colocado. E não tinham colocado nada do nome dele ainda. Era um túmulo familiar. Eu lembro que eu cheguei no túmulo, tinha um pouco de terra revirada onde tinha colocado ele, e mais nada, né? E aquilo me deu uma dor no peito e pensei, como nós não somos nada. Alguém de uma influência enorme na cidade. Ali agora, pelo menos até aquele momento, nada. Nem o nome. Claro que depois colocaram, né? Mas aquele momento me fez refletir. O que adianta? O que adianta esse mundo investir nele se não for para Deus? Não estou sendo contra a pessoa progredir, melhorar o salário, investir na sua empresa, crescer. Mas infelizmente, na grande maioria das vezes, quanto mais cresce, mais se fecha a caridade. Mais mesquinho se torna. Infelizmente, poucos não se corrompem. E no Evangelho, como uma contrapartida, Jesus disse: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a recompensa. Olha só, se você der um copo de água a um missionário, alguém da igreja, não vai ficar sem recompensa. Imagina uma ajuda maior, né? Imagina quem ajuda a igreja. Deus é muito bonzinho. Mesmo que a gente faça um esforço pequeno, Deus é muito bonzinho. Ele quer sempre retribuir a gente. Não nesse mundo só. Não nesse mundo. Mas no céu. Que é muito maior, né? Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra no pescoço. Não escandalize ninguém. Né? Escandalizar é levar ao pecado. Imagine ensinar ideologia de gênero na escola. Isso é um escândalo gravíssimo. Né? Imagine ensinar algo contra a família, contra a pureza da criança. Uma criança que deveria ser formada
para a santidade. Imagina qual vai ser o preço a pagar de um ato tão macabro como esse. De levar uma criança ao erro. Sem contar os abusos, né? Mas principalmente os pais que levam as crianças suas ao erro, não só não evangelizam, mas levam à impureza, ao sexo, né? Estimulam a prostituição. É melhor amarrar uma pedra no pescoço do que continuar desse jeito. Depois, Jesus conta de que é melhor perder a mão, o pé que leva a pecar, os olhos, do que continuar pecando, porque é melhor viver nesse mundo com esse defeito físico, que é temporal, do que isso te levar a pecar e te fazer ser condenado eternamente. Aqui, a conotação de Jesus é que nós temos que lutar com forças, com unhas e dentes, para nos convertermos a cada dia. Todos nós não prestamos. Nenhum de nós presta. Sem a graça não somos nada. Nada. Precisamos muito da graça. Muito da graça. Para que possamos ser caridosos. E ele termina dizendo, e quando o sal se torna insosso? O que é o sal insosso? É o batizado, omisso, que não evangeliza com a vida, que se coloca sempre em cima do muro, diante de fatos de verdade, que não quer problemas para si, que não procura assumir a verdade, custe o que custar. É alguém que está na sociedade, vem à missa, mas não faz diferença alguma lá fora. Quando alguém entra num tema mais importante, se esquiva, se afasta, se omite. Precisamos ter cristãos que sejam sal, que mude a sociedade, que dá o tempero. Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros.